Oi, uma boa tarde, na paz de Jesus, eu continuo sendo Hamilton. Prazer enorme estar com vocês nesse EPL 2025, reedição do que nós vimos aí caminhando ao longo da história da IBC. Sejam todos bem-vindos, aqueles que vêm de outros estados, de outras igrejas, os pastores da IBC, dos estados que vêm aqui nos visitar, das cidades ao redor, desse Brasil varonil. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminava o sol do novo mundo. Somos cidadãos do mundo porque somos cidadãos locais, de nosso Brasil, de nossa brasilidade. Boaventura de Souza Santos, que é um grande sociólogo português, ele nos diz que o conhecimento, para ser global, primariamente ele é local. Nós pisamos um chão brasileiro com todas as suas limitações e potencialidades. Nesse solo tupiniquim de encantos mil, nós temos desigualdades econômicas, sociais, culturais e agora, recentemente, um cenário de briga de poderes entre as nações. Está todo mundo preocupado, assistindo de camarote o que Globo News está apontando para nós. Estados Unidos, China, Rússia, Israel, Brasil, um fogo cruzado em todo lugar. Nós questionamos onde está a justiça, a ética, as 4 linhas da Constituição Federal de 1988, essa carta magna verde e amarela que hoje se resume ao poder da toga, não da imparcialidade ou da impessoalidade da lei. Agora, chegando um pouco mais perto do nosso cotidiano, quem tomou café hoje aqui? Tomou café? Todos os dias, quando eu vou ao mercantil, eu fico assustado que o café está aumentando. É assim ou não é? Está um absurdo. Tomar café hoje é uma coisa assim de quase de rico, não é não? O Brasil saiu do mapa da fome, eu vi um dia desse aí. Agora, não sei que mapa é esse, porque as pessoas que eu convivo e a comunidade onde eu trabalho enquanto professor, ela está sofrendo na periferia de Fortaleza. Então, depois de traçar um pouco o cenário do lado de fora, vale olhar para o lado de dentro. Como está a nossa casa, a nossa fortaleza, a nossa igreja, Nós temos uma hashtag aqui na IBC, nossa casa, nossa igreja, é a nossa hashtag, Em solo latino-americano e particularizando o brasileiro, a igreja vive o desafio posto aqui pelo pastor Armando, e eu quero desdobrar isso. Qual é o desafio? A superação do cristianismo que nasceu como vida na Palestina, foi institucionalizado em Roma, transformou-se em cultura na Europa, industrializou-se na América, para chegar ao Brasil e se tornar uma mágica de sair da pobreza para a riqueza. Assim, nós temos uma igreja culturalmente lacrada no lugar, o templo, fundamentada em uma pessoa, o pastor, em um único dia, o domingo, vivendo uma programação semanal com seus mitos e ritos chamados de culto congregacional. Anos atrás, nos anos 90, o Ed Renekiewicz já falava disso no livro Quebrando Paradigmas. Quem não leu, vale a pena, viu? Quebrando Paradigmas, de Ed Renekiewicz. Sendo assim, pergunto a mim mesmo e a todos os presentes, qual a relevância desta igreja na sociedade relativista e pluralista em que nós vivemos? Em que podemos influenciar esse mundo depressivo e que vem lentamente cometendo suicídio diariamente através de uma vida desregrada e sem freios éticos e morais? Nós estamos adoecidos. Nós estamos num processo depressivo mundial, gente. E aqui não estou criticando a amada noiva do Senhor, que é universalmente atemporal e vitoriosa. Amém? A igreja de Jesus universal, de todos os tempos, de todas as épocas e de todas as gerações,
ela é imbatível. Mas a igreja local, a igreja visível que nós fazemos parte dela, ela está sofrendo. Essa igreja local que tem nome, que tem endereço, que tem CNPJ, né? Então, ela é um organismo vivo que também é uma organização. E daí o povo de Deus no Antigo Testamento foi chamado para ser um reino de sacerdotes, como está em Êxodo 19, 5 e 6. Então, esse povo do Velho Testamento é o contexto histórico para o nascimento da Igreja de Jesus. Em missão por conta da rejeição dos judeus, João capítulo 1, verso 11, ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Então a missão dada a Israel é estendida agora à Igreja de Jesus, igreja que são, na verdade, os chamados para fora, né? Do grego eclesia, ek, de dentro, kalel, chamar. Então a Igreja de Jesus são os chamados de dentro para fora. Eles saem do uso comum da sociedade, como era na Assembleia Grega, para uma finalidade. Isso está descrito em Êxodo 19, 5 e 6, que Pedro reelabora em 1 Pedro 2, 9 e 11. Eu queria ler esses dois textos. Êxodo 19 diz assim, 5 e 6. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. Uma casta sacerdotal do Velho Testamento exclusiva. E é isso que Moisés devia dizer ao povo. No Novo Testamento, Pedro reelabora esse texto dizendo: mas a Igreja de Jesus, vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo de Deus, mas agora são seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Então esse povo do Velho Testamento, agora a Igreja de Jesus, não há uma teologia da substituição, é preciso deixar claro. Israel não é igreja e igreja não é Israel, mas a extensão do propósito de Deus com o povo do Velho Testamento. Ela é transmitida à Igreja de Jesus. Pensada ao longo da história da salvação, e agora chega ao século 21 com seus dramas e os seus dilemas no mundo pós-moderno. Uns procuram empresariá-la, fazendo de Deus o seu sócio, e da fé uma franquia baseada no marketing multinível. Posso ganhar para mim em cima da inocência da fé de outros. São os evangelistas e pastores televisivos. Outros ainda vivem nela, como diz o pastor Armando, né? O Lázaro ressuscitado, ainda embalsamado pelas ataduras do túmulo. A igreja do Cristo vivo ainda está morta e lacrada em seu gueto evangelicalista, que não conversa com a cultura e com as demandas da sociedade. O que nós pregamos aqui no púlpito e vivemos enquanto igreja precisa dialogar com a cultura. Precisa dialogar com o cotidiano das pessoas, com as esquinas, com as favelas. Mas nesse evangelho lacrado ainda a tradição é mais importante do que a essência da fé. Diante disso, após a palestra 1 sobre o tema do EPL 2025, o pastor Armando trouxe muito legal a mutualidade enquanto proposta pedagógica de ensino da Igreja de Jesus. Eu quero trazer agora um microscópio, né? Ele falou para a gente numa perspectiva do telescópio, vendo de longe. Agora eu quero aprofundar no microscópio e trazer a igreja e a sua dinâmica interna. Pois o Cristo, o corpo do Cristo vivo, é uma igreja local que tem o seu funcionamento e tem o seu modus operandi próprio local, tendo em vista o cumprimento da missão da igreja. E no nosso caso, enquanto IBC,
A nossa missão é amar a Deus e, vamos dizer, amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Mas você que nos ouve, de repente, de outra congregação, qual é a missão da sua igreja, né? O que a sua igreja se propõe a fazer no bairro, na cidade, onde vocês estão instalados? É preciso ter claro isso. Qual é a missão da igreja? Sendo um organismo vivo, apesar de termos um CNPJ, a Igreja de Jesus não é um império, ou uma empresa, né? É diferente. Porque no império, na empresa, a gente está preocupado com a sucessão e está preocupado com o inventário e o tombamento, não é não? Se a empresa falir, vai ficar para quem? No caso, se a igreja falir, vai ficar para quem? Não tem isso, porque a Igreja de Jesus não é uma empresa, não é um império, mas é a agência oficial do reino de Deus na terra. Nós não estamos preocupados com tombamento ou inventário, estamos preocupados com vidas. Todos os pastores, ministros e funcionários, prestadores de serviços e membros dessa igreja existem para cumprir o único propósito, que a Confissão de Westminster deixa bem claro para nós, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso é o nosso papel. A gente faz isso amando a Deus, amando uns aos outros e proclamando Jesus, mas a gente faz isso enquanto missão da missão maior, que é glorificar a Deus e torná-lo o nosso maior prazer. O prazer humano, a satisfação completa do homem está em viver na presença de Deus e experimentar o seu propósito. Então, olhando para dentro, para a nossa dinâmica interna, a gente vai abrir agora e dizer como que nós entendemos isso. Fazemos isso em 2 blocos. Primeiro bloco, a cabeça e o corpo, Cristo e a liderança pastoral da igreja, e depois o corpo e seus membros, recepção, fundamentação da fé e a vida comunitária da igreja de Jesus. Vamos lá, esses 2 blocos? O primeiro bloco agora, a cabeça e o corpo, Cristo e a liderança pastoral da igreja. Nessa segunda plenária, a ênfase está na conexão interna, como nós vivemos enquanto igreja, IBC. Sem hierarquias verticais, mas de forma orgânica, vivemos a simbiose relacional entre a direção de Deus dada à liderança pastoral e a partilha com os membros de um determinado rebanho, no nosso caso, IBC. Então essa é a relação do corpo com a cabeça. É uma relação orgânica. Assim a igreja, como em todo o ajuntamento social, sofre os movimentos do processo histórico da humanidade. Enquanto povo de Deus, a gente vai sofrendo isso, né? A pós-modernidade com a sua relatividade, pluralidade religiosa, estamos na sociedade vivendo isso. Assim, o povo de Deus é estimulado a que cada crente perceba a sua importância de viver na comunidade. Os mais de 40 mandamentos recíprocos. O pastor Armando citou os positivos e os negativos, né? Então a liderança pastoral recebe a direção de Deus e como comunica aos seus membros. Amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, edificar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Tal metáfora mais orgânica que nós não poderíamos usar, a não ser essa relação do corpo com a cabeça. A gente entende o ser humano enquanto 3 grandes partes: cabeça, tronco e membros. Não há hierarquia das células, tecidos, órgãos ou sistemas, mas todos eles contribuem harmonicamente para o funcionamento do corpo. Não tem célula melhor nem pior, né? Não tem tecido melhor ou menor, ou mais importante ou menos importante. Numa simbiose muito divina, todas as células, tecidos e órgãos do corpo humano causam uma sinergia para o bem-estar do corpo. Tudo isso orquestrado pelo cérebro, as sinapses, a cabeça, o pensamento, a cabine de comando. Então a cabeça comanda o corpo. A Epístola aos Efésios é uma dessas cartas de Paulo que mais deixa claro isso.
quando ele diz em Efésios capítulo 1, verso 22 e 23. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Que analogia, irmãos, da igreja e a relação com Cristo através do corpo humano estabelece o princípio da autoridade de Cristo sobre a igreja. A igreja de Jesus deve entender a sua identidade cristocêntrica. Cristo é a autoridade sobre a igreja. Mas também a sua íntima e funcional relação da cabeça com o corpo. E aí é preciso entender o seguinte, aqui vai uma coisa que precisa entrar na nossa cabeça. Enquanto líderes, pastores não são chefes que mandam no staff profissional religioso para que obedeça a sua voz de comando, simplesmente. Mas homens cheios do Espírito Santo que ensinam, inspiram e mobilizam pessoas pela palavra e pelo exemplo. O pastor não é um chefe de um staff profissional, mas é um homem chamado por Deus para, através da palavra e do exemplo, inspirar e mobilizar o povo de Deus à visão do Senhor. Como diz o clichê, palavras convencem, exemplos arrastam. Aqui a metáfora expandida para mostrar como o crescimento e a edificação da igreja dependem da conexão e do funcionamento de cada membro sobre a liderança e direção de Cristo. Mas diametralmente em oposição a isso, nós vemos no evangelho pós-moderno subterfúgios, atalhos, caminhos escusos, ganância talvez, e a tentativa de termos benefícios humanos através desta posição pastoral, que é uma posição de autoridade, muitas vezes utilizada como autoritarismo. Veja, esse próprio palanque aqui os coloca mais elevados, né? Mas óbvio que isso aqui tem a ver com a dinâmica do som. Mas essa elevação, ela precisa ser tratada do ponto de vista de que nós somos muito mais do que pessoas a serem servidas. Somos pessoas que servem o rebanho. É o ministério não do palanque, mas o ministério da toalha. E aí eu trago um texto de Ezequiel capítulo 34, exatamente que denuncia no período do cativeiro babilônico algumas lideranças de rei que faziam isso. Lideravam para o benefício próprio. Olha o que diz Ezequiel 34. Então recebi essa mensagem do Senhor: Filho do homem, profetize contra os pastores, os líderes de Israel. Transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano. Que aflição os espera, pastores que alimentam a si mesmos? Acaso os pastores não deveriam alimentar o rebanho? Vocês bebem o leite, vestem-se com lã e abatem os melhores animais, mas deixam o rebanho passar fome. Não cuidaram das ovelhas fracas, não curaram as doentes, nem enfaixaram as ovelhas feridas. Não foram procurar as que se desgarraram ou se perderam. Em vez disso, conduziram-nos com dureza e crueldade. Por não terem pastor, minhas ovelhas se espalharam e se tornaram presa fácil para qualquer animal selvagem. Andam sem rumo pelos montes e pelas colinas, por toda a face da terra, mas ninguém saiu para procurá-las. A gente vê um fenômeno do evangelicalismo crescendo no Brasil, umas 50 igrejas numa mesma rua. Você já viu isso? Eu já vi isso. 3, 4, 5 igrejas numa mesma rua. Parece que você está abrindo um boteco, não é não? Basta um CNPJ e você abre uma igreja. E muitas vezes a finalidade não é a mais legítima, mas é criar ali, quem sabe, um negócio, uma franquia. Hoje está crescendo muito no Brasil essa história, né? De franquia, e essa franquia já chegou no mundo eclesiástico.
Em contraposição a esse cabresto, abandono, dureza, crueldade e centralidade da autoridade pastoral, mediante o seu endeusamento como figura única que tem o poder e o acesso a Deus, aqui na IBC nós tomamos o cuidado de vivenciarmos uma liderança pastoral bem compartilhada. Pastor Armando, José Edson, Alcimor, Daniel e eu, 5 pastores desta igreja, junto às suas esposas, vivendo com os líderes e os orientadores da IBC na dinâmica dos grupos de relacionamento que nós denominamos GR. Então, essa é a configuração, é uma liderança pastoral funcional, sem hierarquia. Enquanto pastores, nós temos o nosso GR também, o GR pastoral. Pastor Armando, pastor presidente, pastor dos pastores que cuida de nós, os demais pastores, temos um encontro quinzenal para falar da vida. Sem uma agenda pré-estabelecida, um checklist de programação ou qualquer coisa de uma agenda do business da fé. Nós sentamos para ouvir como está o coração de cada pastor e de sua esposa. Amém? Como está a sua vida? Fala aí. Não tem uma agenda, nosso GR. Vamos pensar programação A, B, C. Não, primeiro é a sua vida. Como você está? Será que a gente entende isso, que Jesus está se importando muito mais com aquilo que a gente é do que aquilo que a gente pode fazer para Ele? E aí nós, pastores e nossas digníssimas esposas, Heloísa, Fátima, Ana Maria, Jaqueline e Gabi, minha esposa. Interessante que o termômetro aqui não é o que eu penso, mas o que a minha esposa pensa. Amém? Porque o ministério pastoral às vezes é meio isolado, né? É meio singular, o pastor e as ovelhas e os demais pastores distantes, vivendo uma agenda eclesiástica, mas e a vida, onde está? Cada um tem a sua vida de oração e devoção a Deus, cada pastor e sua esposa. E vivemos no GR pastoral um exemplo para a congregação. Lembramos da ordenação de Paulo ao pastor em 1 Timóteo 3, 4 e 5. Que é necessário ao pastor que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Pastores, de repente, no 2º, 3º, 4º casamento, vida abafada, mas cumprindo uma agenda pastoral, pregação, visita e assim por diante. A vida vem antes do ministério. Amém, irmãos? A visão bíblica sobre o ministério pastoral na IBC é que os pastores não são mediadores, semideuses ou pessoas perfeitas, mas homens chamados por Deus, cujo caráter ilibado reflete 1 Timóteo 3 e Tito 1. Se ele não governa a sua casa, ele não pode cuidar da igreja de Jesus. Eu faço a pergunta para nós hoje, para você, enquanto líder: como está a sua vida? Você veio para cá triste, cabisbaixo, você ficou pensando no ministério, a agenda que você deixou lá, né, de repente. O Senhor está interessado primeiro na sua vida. Quais são as suas dores? Quais são as suas angústias? O que você traz de peso hoje aqui? Somos humanos, somos líderes, mas somos humanos. Os pastores são irmãos mais maduros que conduzem outros à maturidade pela palavra de Deus, materializada pelo exemplo, sempre apontando para Cristo. Alguém vem me elogiar após a mensagem, eu digo, glória a Deus, não a mim. Você fez algo bom para alguém, se foi algo bom, foi Jesus, né? Se foi algo ruim, fui eu mesmo, não é não? Essa é a equação. E aí eu queria dizer uma coisa muito interessante e forte agora. Nós somos biblicamente necessários na mesma medida e intensidade que, paradoxalmente, nós nos fazemos desnecessários.
Os pastores são necessários na medida em que eles se fazem desnecessários. Porque a igreja não vai parar se não tiver. Hein? O corpo se movimenta, o corpo caminha, através de movimentos que o próprio corpo define, ele funciona. Então eu não posso achar que a igreja não funciona sem mim, o GR não funciona sem mim. O GR tem que funcionar apesar de você. Ai, pastor, eu preciso viajar. Aí como é que eu vou deixar o GR, não é não? Deixa na mão de alguém, cara. Confia que Deus vai fazer, o Espírito Santo vai estar lá, a palavra de Deus está lá aberta. Confie, vai dar certo. Enquanto pastores, recebemos de Cristo e da percepção e experiência do nosso pastor titular, pastor Armando Bispo, que falou aqui no primeiro momento. Então, ele cuida de nós, Deus fala com ele, mas fala com a gente. E aí nós sentamos e pensamos a ênfase do ano. Há mais de 40 anos ele está aqui fazendo isso. E eu estou aqui desde 2022, pegando esse rastro e caminhando na presença de Deus, servindo essa comunidade. E aí, fazendo uma retrospectiva do que me lembro, 2023 foi o ano do memorial, de relembrar a história da IBC. 2024, o ano da semeadura. E agora, 2025, o ano da mutualidade. 26 nós não sabemos ainda. Estamos vivendo 25. E aqui estamos construindo juntos o que nós entendemos ser a direção de Deus para a IBC. Tudo isso foi planejado, compartilhado e melhorado junto da nossa equipe de ministros e do time IBC. Esse time maravilhoso que organizou tudo isso. Queria salva de palmas para eles. Amém? Estão lá atrás, alguns deles estão lá no check-in, vendendo os livros e fazendo tudo que você possa imaginar. Então Deus tem nos dado essa equipe maravilhosa. E aí acontece de Cristo para a liderança pastoral, para os orientadores, para os líderes. Chegamos então agora no segundo momento, ao segundo bloco, o corpo e seus membros. A recepção, fundamentação da fé e a vida comunitária da Igreja de Jesus. Vamos ver agora como isso se materializa na grande congregação. Veja que essa relação Cristo-liderança pastoral é uma questão orgânica, do coração, do sentimento, da vida de oração, da vida com a palavra. E como isso desce e se capilariza no meio do povo de Deus. É o segundo momento agora. Estamos ligados a Cristo, cabeça, por consequência estamos conectados com seu corpo. Por isso que não dá para ser crente sem igreja, né? Eu vou ser crente em casa, né? Tem membro que fala assim, né? Não, pastor, eu não vou para o culto, não vou para o GR, porque eu vou ser crente em casa. É como se o meu pé dissesse assim, eu não vou querer mais estar no seu corpo, não. Eu vou ser pé sem corpo. A mão dissesse, não, eu quero ser mão sem o corpo. Não existe. Se estamos ligados à cabeça, estamos ligados ao corpo. E se estamos ligados ao corpo, estamos ligados a todos os seus membros. Os saudáveis e os adoecidos. Pastor, tem um cara no meu GR lá que eu não vou com a cara dele. Está no corpo. Você não vai com a cara dele, aí o problema é seu, né não? Rapaz, ele é muito chato, pastor. E você não é não? Eu sou um pouco. Você chegar perto de mim, você vai ver que eu tenho uma chatice, não é não? Mas os membros são enxertados no corpo através da vida partilhada de Cristo, no momento em que alguém entrega a sua vida a Jesus e vive o novo nascimento, e adentra a igreja de Jesus através do batismo nas águas. Então, o novo nascimento, Jesus faz isso internamente no coração, ele abre a sua boca e confessa Jesus, ele é batizado numa igreja local e ele é enxertado no corpo de Cristo. E a ceia do Senhor é a dramatização desse momento maravilhoso. A ceia, partir do pão, é a celebração memorial, é a pedagogia da salvação no meio do povo de Deus. Deus nos lembrando, os sofrimentos estão aí, as angústias estão aí, as dores,
os boletos que chegam, as demandas, os filhos que estão dando problema. Mas aí quando a gente senta ao redor de uma mesa, parte o pão, toma do cálice, nos lembramos do amor de Deus por nós e faremos isso até que o Senhor venha. Momento de renovação espiritual, meu irmão. Isso é o contexto da casa, né, da mesa. Por isso que nós raramente fazemos isso aqui na tenda. Porque a ceia do Senhor é a particularidade da casa, da mesa. É lá no seu GR. E elaborando sobre a relação com os membros e com a igreja de Jesus, eu considero Efésios uma das cartas de Paulo que mais descrevem essa questão da igreja, da chamada doutrina da eclesiologia. Os 6 capítulos de Efésios podem assim ser resumidos. Capítulo 1, o que Deus fez? Ele nos salvou, nos escolheu antes da fundação do mundo e nos deu o seu Espírito como garantia da nossa herança. E o que devemos fazer? Então Efésios tem doutrina e tem prática, né? O que Deus fez nos salvou. O que devemos fazer? Nos unir. Todos, judeus e gentios, recebemos as mesmas bênçãos, fazendo parte do mesmo plano divino. Ele nos salvou em Cristo, colocou-nos no corpo, por isso devemos nos unir. Você precisa unir-se mais com o seu irmão. Você precisa unir-se mais com os líderes da sua igreja. Quanto tempo faz que você não se reúne com eles para falar da vida, né? Antes de uma agenda. Isso é o capítulo 1. Capítulo 2, ele nos aproximou, tirou-nos da morte espiritual e nos trouxe para a vida eterna em Cristo. Quebrou as barreiras que separavam judeus e gentios. E o que devemos fazer? Nos tornar uma família. Agora somos um só corpo, concidadãos dos santos e membros da família de Deus construída sobre Cristo. Ele nos aproximou. Por isso devemos viver a vida da igreja como uma grande família. E a família é assim. Tem coisas boas, tem coisas ruins. Tem coisas que a gente acerta, tem coisas que a gente erra. E aí se errar tem que ter perdão, tem que ter partilha, tem que ter reconciliação. Capítulo 3. Ele nos revelou o seu plano. Deus deu a Paulo a revelação de que todos os povos, gentios, serão herdeiros da mesma promessa de salvação junto com os judeus. E o que nós devemos fazer? Nós devemos nos tornar coparticipantes. A igreja é um mistério que mostra o plano de Deus de unir todos em um só corpo, por meio do Evangelho. Ele nos revelou o seu plano, que seríamos igreja de Jesus. Todos. Nós que já somos crentes há 30, 40 anos. Se alguém se converter aqui, num domingo, ele é tão salvo quanto eu. Amém? Se ele morrer agora, nós vamos para o céu do mesmo jeito e na mesma velocidade. Então a gente não tem estoque de vida cristã. Eu sou limpo, salvo em Cristo Jesus, da eternidade à eternidade, mas a maturidade da fé é só por hoje. Capítulo 4, ele nos deu os dons, nos deu dons. Cristo deu dons diferentes aos líderes da igreja para que eles equipem os santos. E o que devemos fazer? Vivamos em unidade. Devemos usar esses dons para crescer juntos na maturidade, em amor, mantendo a unidade do corpo. A multiforme graça. Deus deu cada um de nós um dom. A uns ele deu o dom da palavra, outros da arte, outros da música, e assim por diante. A igreja é essa grande orquestra cujo maestro é Cristo, e que vai sinalizando com a sua batuta a direção para onde ir. Capítulo 5. Ele nos amou sacrificialmente. O amor de Cristo pela igreja é um modelo para todas as relações. E aí o que devemos fazer? Andar em amor. Devemos imitar esse amor em nossas vidas diárias. Em especial, o casamento é a celebração desse amor e dessa unidade e reflexo do amor de Cristo pela sua igreja. Amar sacrificialmente, doar-se ao irmão, doar-se àquelas pessoas que estão
ao nosso redor. Como eu disse, nós fomos chamados ao ministério da toalha. Lavar os pés uns dos outros, andar uns com os outros. A começar de nossa casa, marido e mulher. E por fim, Efésios capítulo 6. E ele fala, depois de tudo isso, depois de olhar para a eternidade, ver como Deus fez ao longo da história e manifestou a sua salvação, um lembrete. Capítulo 6 é um lembrete. Ele venceu o inimigo, Cristo já venceu o mal e nos deu o poder sobre ele, porque estamos assentados nas regiões celestiais, em Cristo, experimentando as suas bênçãos. Mas vivemos nesse mundo que está marcado pelo maligno. E aí ele nos dá um alerta, né? O que fazer agora? Coloquemos a armadura. Precisamos nos revestir da armadura de Deus para resistir às divisões de lutas espirituais, mantendo a unidade e a paz. O inimigo está ao nosso derredor, tentando nos tragar, diz Pedro, né? Como um leão que ruge. Apesar de tudo, a nossa luta é espiritual. Então, com base nessa visão bíblica de Efésios, corpo vivo de Cristo, do ponto de vista da identidade, nós vivemos tudo isso materializado através dos grupos de relacionamento. Os GRs, né? Os GRs definem a IBC. O que define a IBC não são os grandes ajuntamentos de domingo, de segunda, por exemplo, de quarta, mas é o grupo de relacionamento, que é orquestrado por aquilo que nós chamamos de rede de relacionamentos. A rede de relacionamento pulveriza na comunidade tudo aquilo que, enquanto líderes e pastores, nós entendemos ser a direção de Deus, né? Então, enquanto pastores, recebemos de Deus, pulverizamos a igreja na direção do que Deus quer, através das redes, da rede de relacionamento, que se materializa em instâncias como o Conexão Central e o Integração, né? Conexão Central recebe o novo convertido, quando se entrega a sua vida aqui no domingo, por exemplo, e rapidinho ele é integrado num GR e é indicado para o Integração, que é como se fosse assim, uma passagem dele em 5 domingos para conhecer a IBC e conhecer as nossas instâncias de crescimento espiritual. E aí eu quero terminar com isso. Do ponto de vista da comunidade, nós temos 3 grandes ênfases. A ênfase no um, a ênfase no alguns e a ênfase no muitos. Do ponto de vista do um, do indivíduo, nós temos o mapa, que nós fizemos agora há pouco, né? Já já vou apresentar a vocês o desenho. Mapa é uma sigla para dizer de meditar, abrir, planejar e avaliar. Está aí o desenho, né? Acho que está aí. Muito bem. As 2 perguntas que o pastor Armando falou, né? O que Deus está me dizendo tem a ver com meditar, estou lendo a Bíblia, e abrir agora para outro. Então, meditar é individual, o abrir é relacional. Do lado de lá, o que vou fazer a respeito? Então, planejar tem a ver, por exemplo, se Deus me disse, não, você é uma pessoa que tem problema com usura, mão de vaca, né? Canguinha assim. Aí Deus falou comigo isso, rapaz, você tem que abrir a mão. Aí eu vou planejar agora, o que eu faço para abrir a mão, né? O que eu faço para me tornar uma pessoa generosa? Passo 1, 2, 3. Isso é o planejar. Momento aqui individual também. E por fim, o avaliar é trazer de novo para a roda e dizer, ó, gente, eu consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, e assim por diante, né? Tem a ver com o indivíduo. Agora, falando do alguns, tem a ver com o GR, com o grupo de relacionamento, que é um lugar não de estudo bíblico, mas é um lugar de partilha. Não é um lugar de ensino escolarizado, mas informal, afetivo e seguro para a partilha da vida, das lutas, das angústias, das alegrias, das conquistas. É o lugar que o povo se desperta para o casamento, sabia? O povo está enrolado lá, né? Veio para Jesus, assim, não se casaram. E lá no grupo, lá, eles, rapaz, o negócio é sério aqui. Eu entrei aqui junto e Deus está me levando agora para o casamento. Eu me lembro que no final do ano passado,
um casal se converteu no final do ano no nosso grupo, e chegaram lá, não era casado no civil, não era casado na igreja, começaram a ouvir a palavra, e um dia teve um GR lá que a gente falou sobre o casamento. O irmão disse assim: pastor, a gente quer casar, mas não sabe como. Nem dinheiro nós temos, né? Tá certo, vamos orar e Deus vai fazer aí. Eu sei que com 2 tempos, as irmãs do grupo começaram a se movimentar. Daqui a pouco já tínhamos uma data para o casamento. Conseguimos o casamento civil para ele de graça. Olha aí. E depois as irmãs organizaram o casamento no dia. Foi bem aqui, ó, do lado dessa piscina aqui. Se casaram no civil e depois se casaram na igreja. E estão vivendo restauração completa. Isso é a igreja de Jesus. Amém? Uma grande família. Pode aplaudir o Senhor, né? E aí, do ponto de vista mais institucional, como é que essa liderança recebe a direção de Deus? Através dos chamados sábados da liderança que nós temos. Então, mensalmente nós temos um momento de alinhamento com a liderança sobre o ano e sobre as ênfases de cada mês. Temos também as quartas da liderança, né? O sábado da liderança é mais um visionamento pastoral amplo, escopo maior. E as quartas da liderança a gente trabalha os dramas e dilemas do GR, né? Porque se você vai mexer com gente, vai aparecer as doenças, não é não, no corpo? Pastor, o cara está querendo se separar, não sei o quê. O que a gente faz, né? Ele é descrente, está querendo casar com crente. Aí os buchos do GR, sabe como? Aí às quarta-feiras a gente trabalha com o líder, os buchos do GR. Pense. Oferecemos como suporte da rede o cuidado intencional e individual com cada irmão que lidera os grupos de GR, né? Tanto os líderes como os orientadores. Deixa eu ver os líderes aí da IBC, de grupo de relacionamento. Levanta a mão aí. Esse é o time de frente, né? Os orientadores, tem aí? É orientador? Tem. Glória a Deus. Esse time aí é do Papoco, gente. Estão na linha de frente, não é não? Temos o Mais Bíblia, que é a nossa área de ensino, que também é uma oferta de possibilidade de livros, de texto, de vídeo, de aulas e cursos para envisionar e fortalecer o povo de Deus em relação ao ensino. Um provérbio chinês diz: se você quer um ano de prosperidade, cultive trigo. Se você quer 10 anos de prosperidade, cultive árvores. Se você quer 100 anos de prosperidade, cultive pessoas. É um investimento em pessoas. E aí o último aspecto seria o grande ajuntamento, que acontece aqui aos domingos, o culto, segunda-feira CR, quartas-feiras, nós temos o ajuntamento da liderança, né? Temos o A2, que é o Ministério de Casais, Radical, Atos, Seja Homem. A gente quer que os homens sejam homens mesmo, amém, homens? Seja homem, cara. O Cuida da Mulher, que cuida dessa mulherada aqui com as meseiras, coisa muito linda, né? E Deus vai ajuntando esse povo enquanto grande congregação. E aí tem um desenho que eu quero mostrar para vocês no final, que é a IBC num gráfico. Mostra aí, pronto. Cristo, a liderança pastoral. 2 valores que sustentam a nossa igreja, o ensino e a restauração, impulsionados pelo Geração Futuro, Radical, Atos, Homem e Mulher e o A2. São os nossos ministérios, né? Ministério de apoio de valor, a rede de relacionamento, Mais Bíblia, celebrando a restauração. Do lado de lá, os ministérios de apoio ao programa, né? Então, a produção, comunicação e a administração. Do lado de lá, o grande ajuntamento e o GR. Em 3 grandes ênfases das gerações. O movimento intrageracional, que é o movimento para dentro dos ministérios, as necessidades, particularidades, né? O que cada ministério tem enquanto necessidade, porque o jovem é diferente da mulher, do homem, né? Então, a ênfase para dentro, baseado nas demandas próprias de cada ministério e geração. Mas aí o segundo movimento é o movimento intergeracional, que é para o lado, né? Os ministérios vão aproximando-se através de conexões e parcerias aí, para pensar a ideia do todo. Então,
Por exemplo, vamos ter agora nas próximas semanas, o Papo de Pais, que é um papo com os pais dos nossos crianças e adolescentes. Então, geração futuro e radical pensando, né? Tivemos um jantar aqui do A2 que os jovens, os adolescentes, estavam se movimentando e ajudando, e assim por diante, né? Então, falamos do movimento intrageracional para dentro, intergeracional para o lado, os ministérios apoiando a si mesmo. E, por fim, movimento transgeracional, que é para além, né? É para além da própria ideia de ministério, que agora é o movimento da igreja. Eu queria mostrar aí 3 fotos, a gente encerra aqui. Vamos lá. Então, o que eu chamo de movimento transgeracional? É o movimento da igreja. A igreja toda, da criança ao da melhor idade, né? Então, tivemos o movimento de 2019 do ISO, Ir, Servir e Orar. Uma imersão da igreja na comunidade, né? Para pintar parede, construir casa e assim por diante. Depois, em 22, tivemos o Juntos, que é um movimento também massivo da igreja na comunidade, pintando parede, ajudando as pessoas, né? Assim por diante. E aí o Joga em 2025 agora, Jogos Olímpicos de GR. A igreja também é esporte, né? Cultura. Olha o povo ali, ó. Olha o Rafilski ali, ó. No Joga, né? Não? Cadê o Rafilski? Está aí? Está aí ele, ó. Então, o movimento de jogos, atividades aqui na igreja esportiva, para mobilizar o crente, porque o Senhor não salva só a nossa mente, o nosso coração, Ele salva o nosso corpo. E aí precisamos motivar isso à igreja de Jesus, a saúde integral, a espiritualidade integral. Amém? E aí eu termino com esse desenho do mapa agora para nós. Vamos ter um tempo de mapa agora. Meditar, abrir, planejar e avaliar. Você, enquanto líder, orientador de GR, ou você, pastor que veio de outra igreja, o que Deus te disse sobre tudo que você ouviu, sobre essa dinâmica interna da igreja? Os movimentos que acontecem entre a liderança pastoral, o rebanho, as ênfases dos ministérios. O que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito? Amém? Então teremos agora esse tempo de mapa. Pode se reunir aí com seu grupo e fazer a partilha. Deus abençoe.